Saber Direito desta semana, o professor Roberto Conceição apresenta um curso sobre direito do trabalho. O conteúdo abrange direitos de empregado e empregador, formas de contratação e relação de trabalho, meio ambiente saudável, proteção dos mais vulneráveis e provas no direito processual do trabalho também serão abordados. Assista a aula 2. Olá, seja bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça. Aqui Roberto Conceição, professor universitário, para concurso público, exame da ordem, também advogado. E na aula 2, que está iniciando agora, estaremos estudando as formas de contratação entre empregado e empregador. O contrato que rege essa relação de emprego subordinado. Sejam todos bem-vindos. Vamos aqui recapitular a nossa aula de número 1 aqui no nosso curso de Direito de Trabalho na TV Justiça, no programa Saber Direito. Olha só, gente, na aula passada nós estudamos ali o conceito de direito do trabalho, nós estudamos os princípios que norteiam o direito do trabalho, estudamos também fontes do direito do trabalho e chegamos a conceituar quem é empregado, quem é empregador e também os princípios básicos que estão estabelecidos lá, os direitos básicos que estão estabelecidos no artigo 7º da Constituição Federal. E agora nós chegamos num momento importante do nosso curso. A nossa aula de número 2, nós estudaremos como é feito a compactuação ou a pactuação, como que é feito isso entre patrão e empregado? Quais documentos vão reger essa relação? Vamos estudar aqui, portanto, os contratos ou o contrato de direito do trabalho. Quero chamar a sua atenção porque na aula passada nós tratamos quem é considerado empregado e quem é considerado empregador. E no nosso curso nós estamos voltados para falar sobre quem é o empregado, a relação de trabalho subordinado. Então veja, quando eu falo da relação subordinada de trabalho, eu tenho um arcabouço de regras e princípios e fontes que regem essa relação. No nosso curso aqui, somente o trabalhador, empregado, que vai ter direito a férias, 13º, hora extra, o fundo de garantia, tempo de contribuição. E aí, eu abro um parênteses aqui para falar para você que todo empregado, ele é um trabalhador. Mas nem todo trabalhador é considerado empregado. De novo, todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é considerado empregado. É considerado empregado, recapitulando, aquele que está previsto no artigo 3º da CLT, que tem pessoalidade, subordinação, habitualidade, e onerosidade. Esses são considerados empregados, trabalhadores empregados, com direitos a tudo aquilo que está lá no artigo 7º. Mas eu também tenho os trabalhadores. O autônomo é um trabalhador, só que o próprio nome diz, ele tem autonomia. Então eu quebro o requisito ali da subordinação. Se ele tem autonomia, se ele também não precisa, ele pessoalmente prestar o serviço, ele é um trabalhador, mas ele é um autônomo. Então ele não vai ser regido aqui pelas regras do artigo 7º da CLT, aquele conjunto de normas e princípios que eu trouxe para vocês na aula passada. Também não é considerado empregado o estagiário. O estagiário tem uma lei própria de estágio. O estágio serve para aprimorar o aprendizado dele na faculdade. Então ele tem uma regra própria ali, da lei de estágio, que ele vai trabalhar apenas 6 horas diárias, né? Não mais do que isso. Precisa estar realmente com aderência ao curso que ele está fazendo na faculdade. Então eu não posso contratar, por exemplo, um estagiário para desenvolver uma atividade como um efetivo, por exemplo. Um estagiário
que desenvolve ali as suas atividades em um ambiente insalubre, comissões, com metas absurdas para cumprir, como se ele fosse um empregado. Então, quando eu tenho um estagiário, por exemplo, que é um trabalhador que tem uma regra própria, que foi contratado como estagiário, mas ele é tratado como empregado. Lembram do princípio? Qual o princípio que nós estudamos aqui? O artigo 9º, primazia da realidade. Então, neste caso, será afastado o contrato de estágio e ele será considerado empregado. O trabalhador autônomo, se preenchidos os requisitos como empregado, será afastado dessa relação de autonomia que não se tem quando isso é praticado dessa forma, ele vai ser considerado empregado. Um outro trabalhador é aquele eventual. O eventual, ele vai ali, presta um serviço, como por exemplo, tem um entupimento aí na sua casa, ou na empresa, ou queimou uma lâmpada, enfim. Este eventual, ele vai lá, presta serviço, arruma a parte elétrica, arruma a questão do encanamento e vai embora. Então ali ele não preencheu os requisitos, ele vai eventualmente, quebrou o requisito da habitualidade, percebe? Então, de praxe, a gente diz o seguinte: todo empregado, ele desenvolve uma atividade, prestando serviço, entregando a sua energia, entregando a sua hora para outro. Então, todo trabalhador é empregado? Não, nem todo trabalhador é empregado. Agora, todo empregado, ele é, sim, um trabalhador. E o conjunto de regras é estabelecido para o trabalhador subordinado, trabalhador que preenche os requisitos que nós tratamos aqui agora há pouco, ok? Bom, ainda continuando a nossa aula de número 2, vamos trazer aquele conceito, né? Ou aqueles direitos, melhor dizendo, os direitos dos empregados e dos empregadores. Vamos fazer aqui uma recapitulação e trazer algumas pitadas aqui de algo a mais para que você possa ficar por dentro do dia a dia, da prática e também daquelas questões que podem cair na sua prova do exame da ordem, prova em concurso, enfim, da faculdade. Vamos falar aqui, continuar falando um pouquinho mais sobre o direito das empresas. Então vimos na aula passada o direito das empresas sendo este empregador, ele tem o poder de mando, o jus variandi. E dentro do jus variandi, que é o poder de mando dele, o legislador entregou para ele o artigo 482. Olha só, empregador, se esse empregado praticar alguma dessas atitudes que estão aqui no 482, você, empregador, poderá puni-lo. Veja só, gente, como linka a nossa aula aqui. Você tem os princípios, você tem as fontes do direito do trabalho. Agora, analise comigo o seguinte caso. O empregador está ali desenvolvendo suas atividades. E o empregado, em algum momento, ele praticou o que está lá no 482. Ele agiu com desídia, que é aquele preguiçoso, faz corpo mole, ou ele furtou a empresa, ou ele feriu ali o regulamento da empresa, revelando o segredo da empresa, ele praticou um ato que diz lá na incontinência de conduta, ou ainda ele teve um mau procedimento. O que seria esse mau procedimento? Não está na legislação, mas ele, por exemplo, pegou o carro ali da empresa sem autorização, é um mau procedimento. Ele teve uma insubordinação. O que é uma insubordinação, Roberto? O empregador deu uma ordem para ele e ele não cumpriu essa ordem. Ele é insubordinado. Ordens lícitas, né, gente? Ordens, claro, que está dentro de uma legalidade. É uma insubordinação. Ou ainda ele é um indisciplinado. O que é essa indisciplina, Roberto? Essa indisciplina, a empresa coloca cartaz, é proibido fumar aqui. Indisciplina, você tem que vir com o uniforme da empresa e ele não quer utilizar o uniforme da empresa. Ele não quer fumar em lugar adequado. Ele tem ali a regra, o regulamento da empresa para não usar o celular em ambiente de trabalho. Ele usa o celular no ambiente de trabalho. Ele é um indisciplinado.
Percebe que ele está atrapalhando o bom ambiente, um ambiente saudável, um ambiente produtivo e prejudicando de certa forma o empregador? Aí o legislador disse para ele: se você praticar, empregado, esses atos, esse artigo 482 vai dar direito ao empregador a te aplicar algumas sanções e, se for o caso, até uma demissão por justa causa, que é uma demissão mais severa. Veja só, abrindo um parênteses aqui, nós estamos falando da possibilidade de rescindir o contrato por um justo motivo, ok? Agora, o que nós temos que observar? Para que o empregador pratique esse direito, ele tem que observar alguns critérios. Veja, ele não pode sair advertindo, suspendendo ou dispensando o empregado por alguma situação pontual que não foi tão grave. Exemplo, este empregado ele chega atrasado numa segunda-feira. Um ato desidioso, chegou atrasado. Ok, o empregador avisou ele verbalmente: olha, você chegou atrasado, vou te advertir verbalmente. Na terça, ele chegou atrasado de novo. O empregador: olha, vou te advertir agora por escrito, tá? Na quarta ele chegou no horário, na quinta ele chega atrasado de novo. Olha, vou te advertir mais uma vez. Na próxima segunda-feira, mais uma vez. Empregador, suspende esse empregado por um prazo não mais que 30 dias. E aí, esse empregado continua sendo desidioso. E aí o empregador fala: olha, não tem jeito, estou rescindindo o seu contrato por justa causa porque você está atrapalhando as minhas atividades aqui. Então, poderá o empregador ter essa atitude? Sim, mas ele tem que observar que essa atitude de dispensar, de rescindir o contrato, ele tem que ter observado esse comportamento do empregado e ter avisado e advertindo e suspendendo, porque não foi tão grave o suficiente. Então veja, vamos falar aí da progressividade de uma penalização, talvez, direito penal não é na minha área, mas ou seja, tem que ser paulatino, advertindo, suspendendo. Agora, imagine você que esse empregado ele é responsável por ligar os equipamentos desse estúdio e ele não chega no horário e assim, causa um prejuízo para a empresa. Naquele dia não teve gravação, a empresa gastou um valor absurdo contratando, tinha um programa para entregar e esse empregado não compareceu. Porque estava numa balada, estava embriagado, enfim, causou um prejuízo muito grave para a empresa e aí atrapalhou todo o andamento da empresa. É ou não é grave o suficiente, gente? Aí poderá ser demitido por justa causa. Vamos falar agora sobre o atestado falsificado. O empregado vai até o médico, pega um atestado, o médico deu ali para ele um dia, ele vai, opa, vou colocar aqui 2 dias, vou colocar aqui 3 dias. Ele rasurou, falsificou aquele atestado, enfim, adulterou aquele atestado. O empregador observa aquilo está estranho, investiga, procura o médico, enfim. E ali descobre que aquele atestado foi adulterado, mudando ali os dias. Percebe que ali rompeu-se a confiança entre patrão e empregado. Observe que neste caso, a gravidade, ela existe e, portanto, o empregador poderá tomar medida mais grave, que é a demissão por justa causa. Não precisa ter advertência, suspensão. Precisa, nesse caso, rescindir o contrato por justo motivo imediatamente. O empregador, ele tem que aplicar essa medida imediatamente. Ele não pode demorar. Mas ele precisa apurar, Roberto. Ele precisa investigar, conversar com o médico. Aí essa apuração, quando ele toma conhecimento, ele tem um prazo ali de 30 dias para poder, a média, né, gente? Para poder apurar e ali aplicar a justa medida. Se precisar um pouco mais, um pouco menos, ok, é o tempo necessário para ele fazer a apuração. Abrir ali um inquérito interno, administrativo, para investigar, enfim, dentro do ambiente da empresa, um procedimento interno para essa averiguação. Percebe que ali, neste caso, rompeu a confiança. Então, quando é algo que rompe a confiança, o empregador poderá já de imediato rescindir o contrato deste empregado. Então, eu falei aqui que tem que ser de imediato, imediaticidade, ou seja,
imediatamente, ele tem que punir uma única vez. Ele não pode dizer, olha, eu vou te punir agora por esse atestado, vou te dar uma advertência, daqui a pouco ele muda de ideia e fala, não, mudei de ideia, vou te suspender. Mudei de ideia de novo, eu vou dispensar por justo motivo. A pena tem que ser uma única sanção para este empregado, ok? Agora, uma outra coisa importante ainda dentro desse poder diretivo, esse direito do empregador, é quando isso acontece, o empregador tem que aplicar de imediato a sanção. Porque se ele não faz imediatamente, deixa passar, não tem o porquê apurar, ele tem que aplicar de imediato. Se ele não faz, é constatado aí o perdão tácito. Perdão tácito. Nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre isso nas nossas próximas aulas, mas observe que quando o empregador vai exercer o seu poder de mando para aplicar uma justa causa, o ônus da prova é toda do empregador. O empregador tem que realizar a prova. Dispensou por justa causa, o ônus da prova é do empregador. O empregador descobriu que o atestado foi adulterado. A prova é do empregador. O empregador descobriu que foi furtado por este empregado. Rompeu a confiança. O empregador tem que provar por câmeras, fotos, enfim, tem que fazer o conjunto probatório, porque o ônus da prova é todo do empregador. Uma outra questão também importante ainda nessa parte do 482 é que o empregador, quando percebe que está envolvido mais de uma pessoa naquela situação, ele tem que punir de maneira igual. Vamos supor que 2 empregados estão ali brigando, discutindo, enfim. O empregador dispensa o empregado por justa causa e mantém o outro empregado. Olha, só não foi utilizado aí o princípio da isonomia, princípio da igualdade. Olha, se o empregado foi demitido por justa causa, aquele que estava envolvido, a pena também tem que ser tem que ser igual para os dois. A pergunta que muitos fazem: o que o empregado recebe quando é demitido por justa causa? Quando o empregado é demitido por justa causa, ele recebe tão somente, saldo de salários e férias vencidas. Saldo de salário e férias vencidas. Ele não recebe outros direitos, por quê? O legislador entendeu que quando o empregado ele é dispensado e ele deu justo motivo para aquela situação, o empregador diz, olha, esse funcionário não está preocupado com o seu recebimento, ele não precisa se preocupar na manutenção do seu emprego porque ele deu motivo. Dessa forma, eu não vou liberar para ele o seguro-desemprego, que está lá no artigo 7º da Constituição Federal. Eu não vou liberar para ele férias, ou também conhecido como abono, 13º, também conhecido como abono natalino. Não vou liberar para ele férias proporcionais. Ele vai receber apenas saldo de salário e férias vencidas. Ele não vai também poder sacar o fundo de garantia e nem receber aquela multa dos 40% também do fundo de garantia. Aviso prévio? Também não. Então veja só, foi demitido por justa causa, as suas verbas salariais serão apenas saldo de salário, férias vencidas. Quando o empregado dá motivo, ele não recebe seguro-desemprego, ele não recebe férias proporcionais, ele não recebe 13º, ele não saca o fundo de garantia, ele não tem direito ao aviso prévio e ele também não tem direito à multa dos 40%. Então, o prejuízo é muito grande para aquele empregado que deu motivo à rescisão do contrato por justa causa. E é possível reverter a justa causa na justiça? Veja só. Sabendo disso, muitas empresas acabam utilizando deste instituto, dessa possibilidade do seu jus variandi, de forma arbitrária, dispensando o empregado por justo motivo, sem efetivamente ter um justo motivo para isso. Veja, o empregado praticou uma situação que não seria grave o suficiente para dispensar por justa causa. O empregador dispensa esse empregado por justa causa
para se livrar de uma série de benefícios que teria que pagar para este empregado. Porque esse empregado só recebe, por justa causa, saldo de salário e férias vencidas. O restante, nada. Então, o que acontece? Se o empregador faz essa dispensa de uma forma arbitrária, abusa desse poder de mando, o empregado certamente poderá ingressar com uma medida judicial. E nessa medida judicial, se não conseguir provar, se o empregador não conseguir provar esse justo motivo, o juiz irá reverter essa justa causa e aí sim o empregado receberá todos os seus direitos como fosse uma dispensa arbitrária, uma dispensa sem justo motivo. E aí sim é revertido na justa causa, essa justa causa, e aí ele vai receber saldo de salário, férias vencidas, férias proporcionais, 13º, seguro-desemprego, saque do fundo de garantia, 40% do fundo de garantia e outros direitos mais que ele possa ter no rompimento do contrato sem o justo motivo. Porque o ônus da prova, o ônus de provar essa demissão por justa causa, ela é toda do empregador. Bom, vimos aí o artigo 482, que é direito do empregador. Além do artigo 482, o empregador também poderá dispensar por justa causa o empregado, caso esse empregado não utilize os equipamentos de segurança individual, os EPI, os equipamentos de proteção individual. Vamos supor que esse empregado trabalha num ambiente insalubre, um ambiente perigoso, e ali ele tem que usar alguns equipamentos de proteção individual. Só que ele se nega a utilizar esses equipamentos. Então, o empregador tem, sim, o direito de exigir que este empregado utilize esses equipamentos, sob pena de, se não utilizar esse equipamento, o empregador poder demiti-lo por justa causa. Agora vamos para o artigo 483. O 482 é quando o empregado pratica a justa causa. O 483 agora é um direito do empregado quando o empregador pratica a justa causa. Veja, nós vamos adentrar daqui a pouco, falar sobre um pouco a questão contratual, como é formada essa relação de emprego. No entanto, eu preciso pontuar com vocês aqui o artigo 483. O 483 da CLT traz as faltas graves que o empregador pratica. E se esse empregador praticar essas faltas graves que estão elencadas ali no 483, o empregado poderá pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. O mais clássico é quando o empregador não cumpre com o contrato. Diante da relação de emprego subordinado, trabalho subordinado, nós temos ali um contrato. O empregado tem que entregar suas horas trabalhando ou aguardando ordens. E o empregador tem que cumprir também com este contrato. Não é só o empregador tem que cumprir com este contrato. E, de repente, este empregado está ali desenvolvendo as suas atividades, fazendo a sua hora extra. O empregador não paga a hora extra. O empregado recebe a remuneração, o empregador não deposita o fundo de garantia. Ou seja, o empregador começa a não cumprir com o contrato. Vou além. Esse empregado está ali desenvolvendo as suas atividades e o empregador acaba exigindo além das forças deste empregado. Tanto fisicamente ou quanto emocionalmente, este empregado está exigindo muito além esse empregador está exigindo muito além das forças deste empregado. Vai anotando. Uma outra questão também, este empregador ofende o empregado. Ele trata este empregado com hostilidade, ofendendo a honra, ofendendo a imagem desse empregado. E aí, este empregado se sente constrangido com isso. Ou ainda esse empregador pratica um assédio moral, enfim, um assédio sexual. Este empregado poderá pedir a rescisão deste contrato de trabalho na Justiça do Trabalho, porque o empregador está praticando falta grave. Agora, olha só, o empregador,
ele pode simplesmente olhar para esse empregado e dispensar esse empregado quando o empregado pratica algo lá no 482. Já o empregado, para aplicar a justa causa no empregador, ele precisa entrar com a medida judicial. Mas, Roberto, por que ele tem que ingressar com a medida judicial? Pelo princípio da proteção. Essa relação de emprego, ela é protegida. Tá? Essa relação de emprego, presume-se que o empregado, ele quer continuar com a relação ad eterno, para sempre. Por um contrato por tempo indeterminado. Ele quer continuar com essa relação. Então, nesse meio do caminho, quando surge alguma coisa, tá? A ideia é que, quando eu nego a relação de emprego, o ônus da prova é do empregador. Então, se eu tenho uma situação em que o empregado está sendo ofendido, esse empregado está sofrendo uma exigência que vai além das suas forças, o empregado observa que o empregador não está cumprindo com o contrato, essa relação de emprego ela é protegida, ele não pode simplesmente dizer, empregador, eu estou te punindo com a justa causa, eu vou me afastar e você me paga tudo. Ele não pode. Ele precisa do aval do judiciário para que o juiz analise todo esse contexto e verifique se realmente o empregador está praticando a falta grave ao ponto de rescindir o contrato. Então esse empregado ele ingressa com a medida e ali se descobre que ele, empregado, realmente está sofrendo com essa relação. O empregador exigindo além das forças, o contrato não está sendo cumprido. Nesse sentido, o juiz poderá rescindir o contrato. Essa rescisão do contrato dará direito ao empregado a se afastar do trabalho e ter o contrato rescindido e receber todos os seus direitos. Saúde, salário, férias vencidas, férias proporcionais, 13º, saca o fundo de garantia, recebe os 40% do fundo de garantia, recebe o seguro-desemprego e os demais direitos, como se a dispensa fosse por iniciativa do empregador. Esse foi o tema do 483, quando o empregador pratica a justa causa. Bom, vamos agora para mais um tema importante aqui na nossa aula de número 2. Vamos falar um pouco sobre o contrato de trabalho. Olha só, eu tenho que nesta relação, essa relação entre patrão e empregado, ela é estabelecida por um contrato. É uma relação jurídica de natureza privada. Embora tenhamos aí alguns doutrinadores que até entendem de uma relação de iniciativa de natureza jurídica pública, enfim, mas eu tenho comigo que essa relação ou esse direito do trabalho é de natureza jurídica privada. Nós estamos falando aqui de dois sujeitos, o empregado e o empregador. Essa relação ela será construída através de um contrato. E veja só, a CLT diz que este contrato ele pode ser um contrato tácito, um contrato expresso ou um contrato escrito. E que, inicialmente, este contrato é por tempo indeterminado. Contrato por tempo indeterminado. Seja ele tácito, expresso ou escrito, a regra é contrato por tempo indeterminado. O que seria o contrato firmado de uma forma tácita? Vamos supor que o Francisco comece a trabalhar na lanchonete do Zeca. Ele simplesmente vai até aquela lanchonete, conhece ali o Zeca diz para ele, olha, vem trabalhar aqui, vai fazendo, tô precisando de uma ajuda aqui, vai fazendo uns bicos, eu vou te ajudando também financeiramente. Muito bem. Esse trabalhador começa a desenvolver as suas atividades ali no Zeca. Não foi compactuado um contrato. Eles não falaram ali de horário de entrar, horário de sair, salário, de função, nada disso. Simplesmente, Francisco começou a trabalhar ali na lanchonete do Zeca. Francisco ia um dia, no outro ele não ia. Depois passava 3 dias, ele ia de novo. Depois ele ia de novo, até chegou um momento que Francisco começou a ir trabalhar todos os dias. Ele entrava às 10, saía às 4, começou a desenvolver a sua atividade ali com o Zeca. E o Zeca começou a dizer, Francisco, você pode entrar às 8? Amanhã? Francisco começou a entrar às 8. E assim ele ficou entrando todos os dias às 8 horas. Depois,
o Francisco disse, você pode ficar até às 5? Ok. O Zeca disse pro Francisco, pode ficar até às 5? Aí ele foi, das 8 às 5. Segunda. Aí Zeca diz, olha, vem terça também. Terça das 8 às 5. Quarta das 8 às 5. Tal. E foi trabalhando ali o Francisco. De repente o Zeca chama o Francisco e fala, olha, você pode trabalhar ali na chapeira, fazer o pão, aquele famoso pão francês na chapa, o cafezinho, pode? Então o Zeca convida o Francisco para trabalhar ali na chapa. E Francisco começou a desenvolver as suas atividades todos os dias ali, de segunda a sexta, das 8 às 5, trabalhando ali na chapa. Veja, eles não firmaram um contrato, mas ao longo do tempo esse contrato foi se firmando, foi tacitamente e foi acontecendo. Chegou 2 anos Francisco trabalhando ali com o Zeca. Lembra do nosso artigo 3º? Com subordinação, com habitualidade, com onerosidade e com subordinação. Preenchido ali todos os requisitos. E se a gente colocar o 5º, o Zeca assumiu o risco da atividade econômica. Passados os 2 anos, Francisco procura o Zeca e fala, olha, eu quero meus direitos. Eu quero saldo de salário, férias, 13º, quero depósito de garantia, 40%, eu quero o meu aviso prévio porque você está me dispensando. E olha, eu trabalhava ali na chapa, eu quero receber também o adicional de insalubridade. E também eu quero os direitos da convenção coletiva, porque ela diz que eu tenho direito a plano odontológico, plano médico, cesta básico, quero todos os direitos. O Zeca diz para o Francisco, não, você só estava aqui me ajudando. Mas você percebe que a CLT permite o contrato tácito. Esse é o contrato tácito. Foi firmado tacitamente. Roberto, e o contrato expresso? Imagine nessa mesma situação, eles conversando e aí eles chegam a um consenso. O Zeca diz para Francisco, olha, você vai entrar às 8 horas, de segunda a sexta, das 8 às 5, eu vou te pagar R$ 2.500, você vai ter direito os benefícios da convenção coletiva, 1 hora de almoço. Então ali você topa, eles firmaram um contrato, ainda que não foi por escrito, mas foi de forma expressa. O contrato está firmado, e esse contrato firmado por tempo indeterminado. Tanto na modalidade tácita quanto no expresso, o contrato está firmado. Bom, agora nós vamos falar sobre o contrato por escrito. Imagine que o Zeca conversa com o Francisco e diz, olha, vamos aqui firmar um contrato de trabalho subordinado. Eu vou precisar dos seus dados que eu vou encaminhar para o contador. E ali o Francisco cede, leva toda a documentação, carteira de trabalho, que agora é digital, né? Leva ali os comprovantes dos filhos menores, enfim, a documentação que o contador pediu e leva para o contador faz o contrato, esse contrato volta. Francisco assina o contrato, Zeca assina o contrato, tem ali o cartão de ponto e eles formam, portanto, um contrato de forma expressa e escrita. Esse contrato tem validade? Os 3 vão ter validade. E aí, gente, esse contrato é um contrato por tempo indeterminado, que esta é a modalidade, essa é a regra, que a contratação da relação de emprego ou do trabalho subordinado, a regra é que o contrato é por tempo indeterminado. Ou seja, o Francisco sabe quando começa esse contrato, mas não tem uma data fim deste contrato. Portanto, quando o empregador rescinde esse contrato, o empregado vai ter direito ao saldo de salário, férias, 13º, aviso prévio, seguro-desemprego, recebe os 40% do fundo. O legislador entregou algo a mais para o Zeca, para o empregado que desenvolve atividade subordinada. Por quê? Quando ele é pego de surpresa, ao princípio da proteção novamente aí. Quando ele é pego de surpresa, o empregador pode mandar o empregado embora a qualquer momento. Sem justo motivo, a qualquer momento, com justo motivo também, ele tem que provar. Sem justo motivo, a qualquer momento, desde que o empregador arque ali com as verbas. E por ele ser dispensado de forma arbitrária, o legislador diz o seguinte: esse empregado precisa de se manter até ele conseguir um novo emprego ou ter uma renda. Então, se o empregado não tiver renda, ele vai receber ali o seguro-desemprego. Ele vai ter uma indenização, que é os 40% do saldo depositado do fundo de garantia. Isso com a ideia de ajudar este empregado até ele se recolocar
no mercado de trabalho. Então veja, só recebe esses valores, aviso prévio, seguro-desemprego, quando é uma dispensa arbitrária, imotivada, ou seja, o empregado não deu motivo. O contrato, portanto, ele pode ser tácito, expresso ou ainda escrito, e o contrato por tempo indeterminado. Agora, outra questão importante. Agora, uma situação muito interessante, que nós vamos ver, que é o contrato por tempo determinado. E um contrato por tempo determinado mais utilizado é o contrato de experiência. Veja, nós estamos diante de uma relação de emprego, empregado e empregador. Dentro dessa relação, ambos precisam se conhecer. Então, atenção, o contrato por tempo determinado na modalidade contrato de experiência é para que as partes se conheçam. Então, eu não posso utilizar um contrato de experiência quando o empregador já conhece aquele trabalhador. Seja ele estagiário, já trabalha para a empresa, seja ele que estava trabalhando sem registro, enfim, o empregador já conhece. Se já conhece, tempo indeterminado. Se não conhece, o empregado colocou ali no currículo: eu falo inglês, espanhol, trabalho com Excel, Word, domino todas as plataformas, enfim. Ele colocou ali que ele domina aquele trabalho. O empregador precisa conhecer, porque o currículo aceita tudo, mas o empregador precisa conhecer. E a empresa da mesma forma. A empresa diz: olha, nós oferecemos isso, aquilo, benefícios, bônus, enfim. Agora o empregado também precisa conhecer. Então, se firma naquele momento o contrato de emprego de forma subordinada, mas o contrato por tempo determinado. É o contrato de experiência. Esse contrato de experiência, eu chamo a sua atenção, porque é um contrato que ele não pode ser superior a 90 dias. Veja que eu não estou falando de 3 meses. Não confunda com outro contrato, tá? Esse contrato de experiência. O contrato de experiência é de 90 dias. 90 dias você pode prorrogar uma única vez, desde que não ultrapasse esses 90 dias. Então eu posso ter um contrato de experiência de 45 mais 45 dias. Eu posso ter um contrato de experiência de 60 mais 30. Enfim, sendo possível a renovação desse contrato uma única vez, desde que não ultrapasse o prazo de 90 dias. Uma questão importante aqui que você tem que ficar atento. Se eu estou falando de 90 dias, cuidado com essa conta, porque se o contrato ele finaliza num sábado ou num domingo, e essa empresa não tem expediente no sábado e no domingo, tem que encerrar esse contrato na sexta-feira. Porque se esse contrato foi encerrado na segunda-feira, logo após o prazo, com 31, 32 dias, esse contrato passou a ser um contrato por tempo indeterminado. O que muda? O que muda é que se eu tenho um contrato por tempo indeterminado, eu não sei quando termina. Se o patrão rompe esse contrato antes, esse empregado tem direito ao aviso prévio. Tem que ser avisado previamente. E aí o empregado terá direito a trabalhar os 30 dias. Tem aquela regrinha, claro, de optar, sair 2 horas mais cedo, ou trabalhar 7 dias menos, né? Então, essa regrinha é importante para o tempo indeterminado, porque ele foi dispensado e eu tenho a proteção deste empregado. Então, ele tem direito a receber o aviso prévio, trabalhado ou indenizado, porque ele foi pego de surpresa. Agora, no contrato por tempo determinado, gente, eu não tenho prazo para começar, eu tenho prazo para começar e prazo para terminar. Então, quando eu tenho prazo para começar e prazo para terminar, um contrato a termo, aí eu não posso falar em aviso prévio. Aviso prévio é só para o contrato por tempo indeterminado. Agora, se neste contrato, muita atenção, isso é muito importante para a prática, para concurso, para exame da ordem. Veja, se eu tenho um contrato por tempo determinado, contrato de experiência, e eu tenho uma cláusula chamada cláusula assecuratória. O que é essa cláusula assecuratória? Cláusula assecuratória é o seguinte: esse contrato é por tempo determinado. No entanto, tem aqui uma cláusula que ele será regido para efeitos de rescisão, como se fosse um contrato por tempo indeterminado. Então, se no contrato por tempo determinado eu tenho a cláusula assecuratória, ali, neste caso específico, se romper o contrato, o empregado terá direito ao aviso prévio. Bom, e se o contrato, olha só, e se o contrato for rescindido antes do prazo, Roberto?
O contrato por tempo determinado ele é rescindido antes do prazo. O empregador rescinde esse contrato antes do prazo. Veja, o empregado receberá uma indenização. De quanto será essa indenização? Será de 50% daquilo que, se ele estivesse continuando a trabalhar, o quanto ele receberia? Receberia X numa rescisão antecipada do contrato de trabalho. O empregado terá uma indenização de 50% do valor que ele teria direito de receber se ele tivesse concluído o contrato por tempo determinado na modalidade contrato de experiência. Ok? Vamos para mais uma modalidade de contrato. Aqui nós falamos do contrato por tempo indeterminado, agora nós temos o contrato por tempo determinado. O contrato por tempo determinado, além do contrato de experiência, eu tenho aquele contrato por tempo determinado de 2 anos. 2 anos no contrato de tempo determinado? Sim. Em quais situações eu posso utilizar o contrato por tempo determinado? Quando eu tenho um excesso de trabalho. O que é esse excesso de trabalho, Roberto? Veja só, em épocas festivas, como final de ano, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, as lojas elas têm um volume muito grande de vendas. É um momento sazonal, um momento pontual daquela festa, daquele evento, enfim. Quando isso acontece, a empresa pode contratar este empregado por tempo determinado. Não estou falando do contrato de experiência, é uma outra modalidade que ele pode ser estendida até os 2 anos. Aumento de trabalho ou eventos pontuais, por exemplo, Copa do Mundo, Olimpíadas, algum evento que vai acontecer na cidade, uma feira, enfim. Vai ser construído aquele evento, prédios, estruturas, vai precisar de uma mão de obra específica e uma mão de obra pontual e por um tempo certo. Quando isso acontece, a empresa pode contratar aquele empregado para trabalhar neste evento por aquele período de tempo. Prazo máximo desse contrato, 2 anos. Pode ser renovado? Sim, ele pode ser renovado uma única vez, desde que não se ultrapasse o prazo de 2 anos. Então vamos trazer um exemplo aqui. Esse empregado desenvolveu as suas atividades durante 1 ano. Só que a empresa não terminou a obra, o evento ainda não terminou. Pode ser renovado esse contrato? Sim, por mais período de 1 ano. E aí o prazo máximo não pode ultrapassar os 2 anos. Então, eu tenho um contrato via de regra por tempo indeterminado. Eu tenho o contrato por tempo determinado na modalidade contrato de experiência. E eu tenho ainda o contrato por tempo determinado de certos acontecimentos, certos eventos ou acúmulo de trabalho. Aumentou o volume de trabalho, a empresa poderá contratar por tempo determinado. Essas são algumas regrinhas de contratos. Tá? Quando o empregado vai firmar um contrato com o empregador, deve-se observar algumas questões. Primeiro, a capacidade daquele que vai firmar o contrato. Sabemos que os empregados, para ser considerado empregado, precisa preencher aqueles requisitos do artigo 3º e para ser considerado empresa, empregador, o artigo 2º. Mas a pessoa que vai firmar esse contrato, ele tem que seguir ao Código Civil, um agente capaz. Então, veja, a pessoa tem que ter a capacidade civil para firmar aquele contrato de trabalho. Então temos que... E o menor, como que fica? O menor, o ideal é que o seu responsável assine, porque ele não tem capacidade civil para poder firmar aquele contrato de emprego. Veja, a atividade tem que ser uma atividade lícita. Não se pode ter um contrato de trabalho, de uma relação de emprego, de uma atividade tida como uma atividade ilícita. Vamos supor que o empregador desenvolva uma atividade totalmente proibida. Não dá para aquele empregado pleitear um vínculo de emprego com aquele empregador,
Porque a atividade daquela empresa é uma atividade ilícita. Então, para firmar esse contrato, eu tenho que ter um agente capaz, a atividade tem que ser lícita. E a forma desse contrato, ele pode ser uma forma tácita, uma forma expressa e uma forma ainda escrita. Agora eu quero chamar a sua atenção para algumas formas que só pode ser firmado de maneira escrita. Nós falamos aqui a regra geral, mas tem exceções e eu quero compartilhar com vocês essas exceções. Olha só, o contrato por tempo determinado, esse contrato por tempo determinado, ele só poderá ser firmado de forma escrita. Grave bem isso. Contrato por tempo determinado só pode ser escrito. Eu não posso contratar por experiência, eu não posso contratar por aumento de demanda ou por certos eventos de forma tácita ou expressa, não escrita. Não se pode fazer isso. Por quê? Porque o contrato por tempo determinado, existem regras específicas para aqueles contratos. Desde a contratação até a forma de rescisão do contrato de trabalho, temos regras específicas. Por isso, para esses casos, somente contrato por escrito. E aí, nós temos uma outra questão. No direito civil, nós aprendemos aí a questão do pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz leis entre as partes. Será mesmo? Eu posso ter um contrato e esse contrato, formando por empregado, empregador, é absoluto às suas vontades? Ou ainda eu tenho uma mitigação em relação a isso? Veja só, quando eu falo dessa relação de contrato, eu não posso abandonar aquilo que nós vimos na primeira aula, as fontes e os princípios. Eu trago os princípios para cá também, para essa relação de trabalho. Principalmente o princípio da proteção. Olha só, a Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, que aconteceu em 2017, trouxe alguns pontos muito importantes que aí a gente tem que observar essas regras agora em relação aos contratos. Trouxe a possibilidade de se fazer um contrato intermitente, com o objetivo de melhorar aí as questões trabalhistas, diminuir o desemprego. O legislador trouxe a possibilidade do contrato intermitente. Mas antes de a gente falar do contrato intermitente, é importantíssimo que conste nos contratos todas as funções de forma minuciosa que esse empregado irá desenvolver. Por quê? Já se pleiteia muito na justiça o tal do acúmulo de função. Ou seja, o empregado foi contratado para desenvolver a atividade A, e aí ele desenvolve a atividade A, mais a atividade B, atividade C, e desenvolve uma série de atividades. Depois que esse empregado sai da empresa, ele ingressa como ação judicial, pleiteando aí o acúmulo de função. Agora, nós temos um artigo importante, que é o artigo 456 da CLT, que diz que este empregado ele tinha ciência no momento da contratação, quais seriam as atividades que ele, portanto, iria desenvolver. Se são atividades que estão conexas com a sua atividade principal, ele sim poderá desenvolver e não terá, esse é o entendimento da jurisprudência aí, a majoritária, pelo menos até onde a gente tem trabalhado lá no escritório, ele não poderá pleitear o acúmulo de função, porque o 456 já trouxe que ele foi contratado e aquelas atividades conexas que têm aderência à atividade principal dele já estão incutidas no contrato, portanto, ele não pode reclamar. Bom, vimos aí o que seria a questão do acúmulo de função nessa contratação. Então é importante a empresa mencionar e deixar muito bem claro ali quais são as atividades. Bom, e o desvio de função? Vamos supor que esse empregado ele foi contratado para trabalhar como repositor. E ali a empresa também utiliza ele para trabalhar como caixa. Veja, caixa tem alguns benefícios.
quebra de caixas, de repente o valor, o piso é maior, tem outros benefícios, e aí nós estamos falando de desvio de função. Ele foi contratado para uma atividade, no entanto, ele foi desviado para trabalhar em uma outra atividade. Se essa outra atividade é uma atividade que entregaria para ele mais benefício, entregaria para ele um valor maior, certamente ele no futuro ele poderá pleitear aí um desvio de função. Faz sentido para você? Acúmulo de função e desvio de função? Muito bem. Agora, sim, vamos falar um pouco sobre o contrato intermitente. O contrato intermitente que veio com a reforma trabalhista 13467 de 2017, o legislador entendeu o seguinte: olha, essa empresa tem atividades. Se ela desenvolve as suas atividades e essas atividades vai precisar com um aumento de serviço, uma hora tem serviço, outra hora não tem serviço, enfim, não dá para ele pegar um funcionário para ficar ali o tempo todo. Então ele vai ser contratado, é um contrato por tempo indeterminado, ok? Que vai ter direito a todos os benefícios, só que vai ter essa mudança, hora tem atividade, hora não tem. Então, hora ele tem atividade, ele vai ser convocado, hora ele não tem atividade, ele vai ficar em casa esperando ser convocado. E ele poderá trabalhar para 1, 2, 3, 4, 5 empresas, não tem problema nenhum. Cada uma vai efetuar ali o seu registro, mas ele só vai ser convocado à medida que tiver trabalho. E olha só, se ele for dispensado pela empresa A, ele continua trabalhando na B, na C e na D, vai ser convocado. Portanto, ele não terá direito ao seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego é só para quem for demitido sem justa causa e não tiver renda. Então, esse contrato intermitente vai acontecer que, quando o empregador tiver trabalho, ele vai convocar esse empregado para ele comparecer dentro do prazo de 72 horas, prazo de 3 dias, e este empregado, ele deverá, na verdade, responder a esse convite ou essa solicitação do empregador até um dia antes do prazo que ele tem que iniciar. Se ele não responder, presume-se que ele está se negando tacitamente dessa solicitação de trabalho. Agora, o que chama atenção é assim: bom, e se a empresa não convocar este empregado? Passar um tempo e não convocar esse empregado? A jurisprudência diz o seguinte: olha, passou mais de um ano e essa empresa não está convocando esse empregado, está inatividade, está inativa essa relação, porque o contrato intermitente, ora tem atividade, ora nós estamos diante de uma inatividade. Então, quando o empregador não convoca esse empregado para vir trabalhar por um prazo superior a um ano, este empregado poderá entrar com rescisão indireta. Lembra que nós estudamos a rescisão indireta do 483? Então, o empregado poderá entrar com uma rescisão indireta. E como é feito o pagamento desse contrato intermitente? Ele é feito periodicamente. Trabalhou, ele já vai receber ali o saldo de salário, 1/12 de férias, 1/3 dessas férias, 1/12 do 13º. A empresa já vai recolher o fundo de garantia com os seus respectivos acréscimos, enfim. A empresa vai fazer pontualmente, prestou serviço, no mesmo mês já faz ali o pagamento do contrato intermitente. É um contrato que hoje, no momento que nós estamos gravando essa aula, cerca de 2%, 2,5% de toda a contratação é uma porcentagem baixa, mas que existe sim a possibilidade e as empresas já estão utilizando. Feito isso, vamos agora para o nosso quiz da nossa segunda aula. O contrato de trabalho por tempo indeterminado somente será válido quando for por escrito e assinado pelas partes, quando for assinado antes do início da prestação de serviço, quando do término do contrato de experiência. Olha só a letra A, letra B, letra C e letra D. Nenhuma das alternativas. Diante disso, fechamos aqui a nossa segunda aula. Te encontro na próxima. Quer
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.